Eu já tentei gravar esse vídeo 4 vezes de 4 formas diferentes e sempre aconteceu alguma coisa. E aí, como é que vocês estão, cara? Eu sou o Ed e aqui esse é o canal Cinevlog e eu só gravando um vídeo aqui, sei lá, meio que pra tentar agilizar, agitar as coisas aqui e porque eu não postei mais, cara, e eu achei que esse é um espaço bacana pra continuar postando assim, porque foi um projeto bem legal que eu tava fazendo um curso de técnico de cinema e realmente resolvi fazer um canal para eu ficar produzindo material assim com base no que eu tava estudando e aí surgiu a ideia de fazer um vlog cinematográfico e aí eu fiz algumas especiais assim, né, para para publicar, né? Eu publiquei aqui para deixar registrado e aí acabei que eu não fiz mais. Tinha mais 2 vídeos para lançar e eu não lancei. Eu sou o Edilson, para você que não me conhece, eu sou daqui do norte, eu sou daqui do Pará e eu trabalho com educação básica dentro da rede pública e também desenvolvo esse trabalho de audiovisual assim, de vez em quando aparece alguma ideia ou participo também de alguns editais públicos aí, tento tentar ajudar algumas pessoas a conseguir recursos para seus projetos culturais, né? Principalmente pessoal ligado à cultura tradicional e manifestação popular, assim, esse é o projeto desse ano. Mas aí esse vídeo na verdade é mais para fazer um relato sobre como é que foi essa semana e eu acho que eu vou ficar fazendo um vídeo desse por semana aqui para manter o canal na ativa, mas é para falar mais sobre, por exemplo, eu tenho há muito tempo eu tenho tido crises em relação ao trabalho docente e aí quem acompanha aí redes sociais, notícias, vê como é que a educação e o trabalho docente têm se tornado, né, cada vez mais problemático diante do reflexo de como a sociedade vem se configurando no mundo, no muro fora da escola, né? E aí, para quem tá lá dentro, no chão da escola, vendo como tudo tá acontecendo, as coisas vão se configurando assim, às vezes é bem desestimulante, né? Mas aí, às vezes, acontecem umas coisas, por exemplo, nesse março agora, a gente estava trabalhando ali sobre empoderamento feminino, por conta da luta de massa, questão do feminicídio e tal, assim, várias questões ligadas à questão de violência de gênero, né? E aí eu resolvi passar o filme Sorriso de Mona Lisa, que é um filme de 2003 com a Julia Roberts, que é um filme que fez muito sucesso, assim. E que tem essa pegada de educação, de formação curricular e educação mais tradicional para mulheres, né? Que era ali aquela ideia de mulher que tinha que fazer prendas do lar, né? Coisas para aprender. E aí chega uma professora artista, progressista da Califórnia e vai para esse lugar que é lá extremamente conservador e frio, né? E aí tem várias cenas assim que são bem interessantes que eu vou comentando durante a aula, falando sobre composição, sobre o conteúdo da mensagem das cenas e tal. E aí eu lembrei durante essa semana, assistindo várias vezes o filme, né? Porque passar em mais de uma turma, sobre como é que tem determinados processos educacionais que acontecem e que a gente não percebe e que não tem como divulgar isso, né? Porque para quem não é da educação, na escola tá aquela história de fotopresença, né? Que não é só na escola, mas na escola até fez uma atividade, bate 1 milhão de fotos para ficar divulgando em rede, marca todo mundo e tal. Meio que tu faz o serviço ali de mídia, mas tu não recebe como parte da mídia, né? E aí aconteceu uma fala de uma aluna dizer que eu sou para ela uma inspiração tanto de pessoas e ideias e até vestimenta, né? Eu ando com uns farrapos aí coloridos, mas para ela é uma grande ponto fora da curva diante do que é normal para ela do ser adulto e até eu ser professor mesmo, né? O fato simplesmente de levar assuntos cotidianos e fazer graças de piadas com coisas que são do contexto deles, assim, que também é uma estratégia para ganhar a simpatia, né? Mas ela falar isso, eu percebi que não é a primeira vez que eu ouço, mas é porque simplesmente são coisas que tua pessoa e o teu trabalho ali como profissional, eles não são captados por lente nenhuma. Né? O fato de eu estar relatando isso aqui é uma forma de eu estar medializando, né? Mas não há como captar esse ganho pedagógico, esse trabalho pedagógico que é feito ali junto com o adolescente que está em formação e como é que tu te torna uma boa referência, né? Como é importante ter de fato boas referências e pessoas que são fora da curva da tua formação, que isso faz com que quando tu cresça tu tenha uma outra percepção do que é um ser adulto, né? E aí foi bem interessante ver no filme a professora virando uma referência por
obrigar as jovens lá a pensar. E, e teve um ponto que foi muito interessante em que a aluna decide casar, aceita adiantar o casamento, apesar de ter sido aceita em na faculdade, ela decide não ir para a faculdade, mas sim casar. Isso me chamou muita atenção porque ela faz uma crítica, a professora, ao adulto que chega, diz que tem que ser isso, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo outro, sem nem ouvir e ver além da aparência, né? Que lá que se tratava ali de a pessoa que aceitava tudo, e às vezes é uma escolha da pessoa, né? A pessoa não quer, ela entende a crítica, aceita, ela fica alerta para aquilo, pode ficar alerta para aquilo, para as violências que determinadas situações nos colocam, mas ela quer vivenciar aquilo, né? E aí eu levei isso como uma crítica, inclusive é o que eu estava fazendo na sala de aula, que era falando ali sobre, né, as críticas que a sociedade faz, os problemas que a sociedade constrói nos modelos, nos papéis que a gente tem que cumprir, e que na verdade às vezes a gente não pode dizer, olha, tu tem que fazer isso, isso e isso, mas olha, isso aqui reflete tal comportamento, tem tal origem, isso aqui pode ser visto como uma das origens de violências maiores, mas assim, aqui está o caminho e aqui é o que tu podes fazer. A escolha no final, ela pode ser tua, né? Tu pode, quer dizer, continuar do jeito que tu é, do jeito que tu fazer o que tu queres. Tu vai ter que viver para poder saber se aquela tua decisão foi certa e foi errada, né? E aí, inclusive, uma volta em que a personagem para pensar se era realmente aquilo que ela queria e se ela estava fazendo da maneira correta, né? E aí termina numa cena bonita, assim, do filme, delas indo atrás dela no carro, enquanto ela está indo embora da escola, que ela vai fazer uma viagem, né, para a Europa, que era uma das coisas que, inclusive, ela é criticada no início, porque ela nunca tinha ido à Europa, como se só na Europa produzisse arte. Mas foi bem interessante para mim fazer ligar esses dois pontos, né? Como tem coisas do teu trabalho que eles não são medializados, tem coisas do teu trabalho que eles não são socializados para o mundo exterior de maneira material, mas no comportamento, no pensamento, no adulto mais tarde que vai ser, porque teve uma outra referência, né, do que é um ser adulto. Então foi bem interessante assim, essa fala durante essa semana. E teve umas outras semanas aí também que foram culminando para ficar exatamente nisso que eu estou falando, mas que tem relação indireta com isso, que eu acabei levando a refletir, né, sobre como momentaneamente essa crise existencial docente que eu tenho, ela pode ser assim um pouco diminuída por conta de perceber quanto aqui eu estou sendo uma boa referência de conteúdo, de pessoa, de comportamento, de ideias, né, que questionem, mas também compreendem as diferenças ali que as pessoas têm, as decisões que elas têm que fazer por conta própria. Eu acho que é importante, né? E aí depois eu quero voltar para falar depois, porque não é um diário de professor, tá? Mas aqui é um vlog de coisas da vida, mas acaba se tornando coisas do meu contato social maior, então acaba que eu vou falar muito dessas experiências de trabalho, mas principalmente falar sobre ter voltado para o ensino médio, né? A câmera parou, mas eu vou continuar falando aqui enquanto vocês vão ver aí imagens aleatórias do meu acervo, sei lá. E o quanto eu tenho voltado para fazer coisas que eu não fazia antes, e aí como é que isso é um processo importante para eu não ficar só vendo o trabalho como algo único que eu possa fazer e que possa, né, centrar toda a minha energia, é, sei lá, de maneira que se torne cansativo, né? Isso, acho que isso é importante e também é outro processo que as pessoas passam, né? Os professores e as professoras de vocês, eles têm problema de desligar a cabeça e seguir a vida sem estar necessariamente pensando em trabalho. Assiste um filme pensando, posso usar isso na aula, faz tal coisa, poderia usar isso aqui na aula. Então não há esse desligamento do trabalho, né? Que eu acho que é o que se chama de alienação ao trabalho que tantas pessoas falam por aí e que a gente acaba entrando nesse modo automático por conta de trabalho mental mesmo, né? Trabalho intelectual ali, que tu tem que estar toda hora
pensando e articulando e didatizando. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra mim foi bacana, cara. Eu gostei desse formato. É uma coisa que tem a ver um pouco aqui com o Cinevlog. E se eu não colocar minha imagem aqui, provavelmente eu vou colocar imagens aleatórias do acervo que eu tenho aqui para usar para outros vídeos que são mais naquela pegada poética dos outros vídeos anteriores, beleza? Não esquece de curtir, compartilhar, sei lá, segue aí o canal tem pouquíssimos inscritos, mas aqui para mim o que conta é eu conseguir registrar como um diário, o vlog cinematográfico, sei lá, então estamos seguindo aqui. É isso, eu falo com vocês semana que vem. Até mais.